Começou aí a gravação. Que talento aqui. Apareceu agora. Então, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pela COIFA, Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Para dar início ao nosso estudo de hoje, faremos a oração inicial, desejando que os bons espíritos, os espíritos de luz, que o Mestre Jesus nos inspire e nos oriente neste dia. Amado Mestre Jesus, que tua paz, tua luz e teu poder sejam conosco neste dia, iluminando nossas mentes, corações, orientando nosso raciocínio, equilibrando nossas emoções, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos nos harmonizar com o plano de crescimento espiritual do Criador. Que os bons espíritos nos orientem, inspirem nesse estudo e que possamos, com a clareza da nossa mente, do nosso espírito, apreender o alimento espiritual aqui, ora exposto, praticando em nossas vidas, estendendo o amor e a caridade a todos aqueles que necessitam. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, amado Pai, de todos os males. E assim seja. Então, este mais um estudo do Evangelho da COIFA, hoje, 24 de abril, e avisando aos companheiros, aos irmãos, irmãs e amigos, que o nosso endereço mais recente, em São Francisco do Conde, Travessa Raimundo Ribeiro, número 16, São Francisco do Conde, Bahia, né? Aqui na região metropolitana, próximo à Praça do Cubamba. O acesso para esta travessa é pela rua Burcão Viana. O pessoal costuma dizer também, outra referência é a rua do ex-jogador do Bahia, né? Baiaca. E as atividades de estudo do Evangelho seguem aqui transmitidas, feitas, né, nesse aplicativo do Google Meet e transmitidas no YouTube em seguida. As outras atividades seguem presencial, com transmissão ao vivo das doutrinárias aos domingos. Então, aos poucos, estamos retomando as nossas atividades e logo, logo, né, quando a situação, que não mais é pandêmica, né, do vírus, né, da Covid, se normalizar, permitir, voltaremos. Certamente não da mesma forma mais, mas teremos as demais atividades presenciais. Então, algumas de estudos já estão acontecendo lá, além das doutrinárias, e essa aqui permanecemos, então,
com esse estudo, né? A tendência hoje, pós-pandemia, é que os estudos antes tão somente presenciais tenham essa transmissão ao vivo, né? Chamadas reuniões híbridas, por assim dizer. Então, daremos sequência agora ao estudo de hoje. Faremos a apresentação. Tá mudo. Ou é o meu? Tá mudo nada, ele é que tá calado. Só um pouquinho de paciência, a internet está daquele jeito. Jailton, fale qual é o capítulo do Evangelho. O capítulo é o 3. Eu vou anunciar aqui, o capítulo é o 3, e vamos estudar do item 10 ao 12, né, dando continuidade ao estudo passado. Só mais um instante aqui que está hoje daquele jeito. Apareceu aí para vocês? Sim. Bom, então está aqui o estudo de hoje, o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. O subtópico nós vamos trabalhar hoje é o mundo, mundos inferiores e mundos superiores, a partir do item 10, especificamente os mundos superiores, porque o inferior foi tratado no último capítulo. Então, aqui nesta lâmina, podemos observar as diferentes categorias de mundos habitados, tomando por referência o planeta Terra. Kardec nos apresenta esses conceitos de mundo superior, aqueles que estão não necessariamente acima da Terra, porque não se trata de um lugar, de um espaço geográfico necessariamente, mas de dimensões, né, de qualidades de matéria, de energia, e o conceito é nesse sentido. E coloca também o conceito de mundos inferiores, referenciado pela Terra, aqueles que estariam abaixo nesta mesma concepção. Então, tendo que os mundos, todos esses mundos, dentro desse plano de evolução universal, tendem a ir para esses mundos superiores, os mundos de pura luz, né? Sendo espíritos, sendo mundos habitados por espíritos de pura luz, conforme está nessa imagem mais aqui à direita. Então, onde a vida espiritual é plena,
Então, este é o alvo, né? É o objetivo de estarmos nesse processo de idas e voltas em diferentes mundos, buscando, né, o aperfeiçoamento, o aprendizado em toda oportunidade, para que possamos, em cada um deles, chegarmos melhores do que estávamos anteriormente. Então, dada a lei do progresso e da evolução. Então, aqui hoje, nesse capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai, sobre as instruções dadas dos espíritos. Vamos dar sequência, né, aos mundos inferiores e superiores. Eu vou fazer a leitura desse item 10, que tem duas partes aqui. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém, uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Então, temos aqui um vislumbre, né? Uma imagem maravilhosa de um desses mundos venturosos ou superiores, onde vemos aí a luz que chega a ele e que emana dele também. Contemplar essa imagem nos religa ao belo, aquilo que é lindo, aquilo que todo o sentimento que germina, né? que foi implantado em nós, de beleza absoluta, posto que somos filhos do Altíssimo, né? Somos essa centelha divina e, portanto, trazemos essa ideia da beleza, embora não a compreendamos, não a apreendamos em sua plenitude, porque seres limitados que somos, no sentido, né, da evolução mesmo. Lá, nesses mundos venturosos, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os têm adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, porque ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. E aí podemos, nesta imagem aqui, à esquerda, observar... Jailton, Oi. é que o seu slide continua parado na primeira tela. Ele não está em tela cheia. E essas imagens, esses slides dos planetas, eles não, pelo menos para mim, não sei se é para todo mundo. Bom, para mim aqui é o que estou passando e eu estou acompanhando, realmente está travado no primeiro. A internet, então.
dê continuidade se o problema é a internet. Eu creio, porque foram testados. Vamos fazer novamente. Vou colocar aqui por uma guia. Apareceu aí, continua aparecendo da mesma forma. Mas agora está aparecendo os outros slides. Aí, para nós, é melhor. Ele não está, a forma de apresentação não está indo aí. Para mim estava na forma de apresentação, mas aí não está indo. Bom, Mas pode continuar, Zé. é isso. Onde é mesmo que eu estava? Na parte do item 10, segunda, dos mundos venturosos, retomando. É isso, né? Questão da tecnologia, travando aqui um pouco a internet ou computador mesmo. É isso aí. Então, estávamos falando dos mundos venturosos e vivemos essa imagem maravilhosa aí no planeta. E tudo que a gente pode falar sobre esses mundos, no caso de nós aqui espíritas, do que Kardec escreveu, recebendo as informações dos espíritos, que é nesse caso aqui que estamos estudando, e daquilo que, graças ao nosso processo de evolução, a gente já consegue também vislumbrar. E, ao observar determinadas imagens, serve até de deleite para nós. Isso é muito interessante, porque nós só podemos falar daquilo que conhecemos. Então, quando ele coloca as características desses mundos venturosos, o faz por analogia, né? Por comparação àquilo que nós não temos. Se esses mundos são superiores ao que nós vivemos, então todos os nossos desejos mais sublimes estão projetados nestes mundos, porque é esta analogia que Kardec coloca, né, de fazer de transpor, né, é uma didática utilizada por ele para fazer as comparações a partir daquilo que a gente conhece
projetar os desejos, né, para aquilo que a gente não conhece, mas que podemos vislumbrar. E como sendo mundos inferiores, tudo aquilo que nós não gostamos, tudo aquilo que já experimentamos e que não alegrou a nossa alma, não trouxe paz, não trouxe harmonia para o nosso planeta, como as guerras, como todas as atitudes humanas das quais nós não nos orgulhamos. Então, diferente desta projeção aqui, desta imagem, cujos espíritos nos dão algumas informações destes mundos, nós podemos, ainda que para alguns de nós vacilantes, dado o nível de percepção que estamos, de entender esse mundo. Então, esses estudos aqui servem para isso, de provocação em alguns momentos, de trazer respostas em outros momentos, mas de uma coisa temos certeza, né? A eterna busca pelo saber, pelo conhecimento, ela se faz necessária. E aí, dentre as características aqui, foi lida no parágrafo, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados nestes mundos. Ou seja, aquilo que vamos viver em mundos superiores já são anunciados no mundo que estamos. A Terra é essa referência. Ou seja, há qual seria a palavra aí? É um vislumbre, né? Nós já praticamos, ou seja, já começamos a semear através desses vislumbres do desejo de paz, da busca da paz, da busca da caridade, da prática da caridade, ainda que de uma maneira relativa. Ou seja, ao fazermos isso, estamos ajudando a construir estes mundos. E vamos ver aí à frente nos outros itens, porque eles se interpenetram, né? E se a gente falar muito em um, termina falando do outro, e nós vamos ter a leitura aí do próximo, e os comentários também da pessoa que vai ler, e poderemos voltar, né? Outras pessoas também sintam-se à vontade para fazer os seus comentários. Janete já entrou aí na sala, né? Alguém quiser participar aí, pode ler, pode levantar a mão, fazer algum comentário. Janete está aí, né? Estou, Jai. Bom dia a todos e todas. E todes, como fala a Ana. Então, seguindo, né, gente? É um dos capítulos, assim, que eu acho fantástico, né? De uma clareza tão grande para a gente mensurar a nossa condição aqui na Terra, né? Dentro desse capítulo fica tudo bem esclarecido. Eu, pelo menos, ainda sou terra à vista. Ainda falta muita coisa, muita escada para subir. Diz assim: em vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza e a paz eterna da alma proporcionam uma eterna alegria, que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que lá não têm acesso. Eis o que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender. Foi engenhoso para pintar... Desculpe, me perdi aqui. Eis o que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender, né? Foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno,
mas nunca pôde representar as alegrias do céu. Por que isso? Porque, sendo inferior, ele só suportou penas e misérias e não entreviu as celestes claridades. Só pode falar do que conhece, mas à medida que se eleva e depura, o horizonte ilumina-se e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Bem, esse capítulo, no nosso entender, né, é o capítulo dos contrastes, que ainda estamos nesta fase, nessa parte da infância ainda, que precisamos do contraste, né? Enxergar o bem quando fazemos ou nos fazem o mal. A escuridão dos nossos sentimentos, né? Quando a gente se perde aí no caminho, né? Que saímos da trilha desse conhecimento que é nos dado com tanta clareza, mas que ainda faz parte da nossa natureza humana errar, cair para levantar. E que no mundo a eterna luz é baseada na beleza, né? Que proporciona muita alegria, e não há perturbação de angústias, a questão do céu, do inferno, como pôde representar, né? Através das alegrias, porque nós ainda estamos no mundo inferior, com a capacidade ainda de passar por todas as vicissitudes que este planeta nos oferece. E sugere que sejamos vigilantes, que sejamos orantes, que sejamos corajosos, como disse o Evangelho de ontem à noite, né? Que há dificuldade de enfrentar a coragem da fé, mas temos que enfrentar, para que um dia possamos ter o regozijo de conviver num mundo melhor, num mundo de luz, de paz, sem doença, sem angústia, e onde o mal não tem nenhuma passagem, porque já estamos mais elevados, saindo da infância para a adolescência. Muita paz a todos. Gratidão, Janete. E aqui nessa imagem a gente pode ver um pouco, né, daquilo que foi lido aí, que você comentou no slide anterior. Precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirarmos a luz. E aqui estamos, né, à noite, está lá a lua, né, o foco de luz, sendo admirada, né? Como o pessoal costuma chegar na noite para curtir a lua, né? Os luais, nas clareiras aí das florestas, onde alguém vai para uma praia, para um lugar assim, para apreciar a beleza do céu, o brilho das estrelas, ou, né, o pôr do sol, o alvorecer, conforme podemos ver aqui nessa imagem aqui à direita. Então, quando estamos doentes, é que vamos prezar a saúde. Então, estamos nesse nível, diferente dos mundos superiores. A eterna luz, como bem você disse, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna. O mal não existe, nem tem acesso a esses mundos do mal. E a dificuldade humana consiste justamente em compreender isto, dada a limitação do alcance, né, da nossa percepção, não é nem de visão, é de percepção. E quando falamos em visão, estamos falando de um órgão, né, um órgão humano, que tem as características e as peculiaridades do planeta, né, da ordem em que estamos. E é com os instrumentos que temos que costumamos medir tudo que existe. E aí há uma limitação nesse sentido. Hoje temos essa informação, que não somos o centro do universo. E por mais desenvolvido que seja, por mais inteligente que seja
uma pessoa, ou uma instituição, ou um país neste planeta, isso é relativo, porque existem outros mundos mais adiantados em todos os aspectos, falando do que o nosso. E, portanto, os que lá estão, né, por uma questão até lógica, também o são mais desenvolvidos. Mas, como disse, há exceções também, né? Porque recebemos em nosso planeta seres de outras ordens, que vêm com objetivos nobres, a exemplo do Mestre Jesus e tantos outros que já tiveram aqui em nosso planeta, né, com essa finalidade. Então, que possamos já vislumbrar a luz, já contemplar a luz, o belo, desde já. Então, os exercícios de meditação, aquela prática de ouvir uma boa música, isso é um exercício, é muito bom, né, para o desenvolvimento e ampliação desta visão cósmica universal. E dando sequência à exposição e leitura do nosso estudo de hoje, nós vamos agora ao item 12. Ana Bueno, é com você. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos, da Casa de Oração, Irmão Francisco de Assis. E aí, seguimos no estudo ainda do capítulo 3, né? Acho que esse ano, 2022, nós ainda não saímos desse capítulo, porque é um capítulo que nos instiga, né? Falar de outros mundos, falar de sensibilidades, né? Do mundo espiritual, dos mundos materiais, mundos superiores, mundos inferiores. É um negócio, assim, que nos instiga, né? Que a gente acaba aqui nesse debate e não avançamos, fomos avançando de 2, 3 itens por aí. Quando o Jailton colocou aí a imagem, né, daquele mundo, né, no mundo ditoso, né, essa tela, Ivandro disse que, né, leva a gente a esse lugar. Por quê? Porque todos nós desejamos ter paz, né? Todos nós desejamos uma vida melhor, uma vida mais tranquila, um mundo mais justo. Então, isso significa que nós já evoluímos. E eu não estou dizendo nós espíritas, eu estou dizendo nós daqui da Terra, né? Todas as pessoas têm esse foco como um desejo de uma vida melhor. Então, nesse nível, o planeta Terra, ele já evoluiu, porque nós temos essa consciência, né, de que merecemos, e sonhamos e desejamos com esse mundo mais tranquilo, sem guerra, sem dores, sem o ciúme, né, porque se o ciúme existe, porque eu sou tão egoísta que eu sinto ciúme, eu não quero dividir o outro, eu não quero dividir uma determinada coisa, eu quero me sentir melhor que o outro. Então, esses sentimentos, né, nos apega a esse mundo, mas a gente tem dentro da nossa essência o desejo desse mundo lindo que Jailton colocou aí, de tranquilidade, de que ninguém aponte o outro, que ninguém machuque o outro porque deseja algo, porque quer ser melhor. Outra coisa que me chamou a atenção no ponto de Janete é sobre a doença, né? Poxa, porque a gente tem que ter a doença para a gente apreciar, valorizar a nossa saúde, dentro desses contrastes colocados aí. E assim, é dessa forma, quando a gente adoece, é que a gente visualiza como é tão bom, que riqueza é a saúde na vida para nós. Então, a saúde é a nossa maior riqueza aqui, porque quando temos saúde, estamos bem, né? Para seguirmos evoluindo. Doentes, com corpo dolorido, nós sofremos muito. E é esse momento que a gente
tanto se aproxima mais de Deus, né? Porque a dor nos aproxima, mas também aí é que a gente vai valorizar a saúde, né? O quanto eu gastei a minha saúde, né? Quanto eu usei de determinadas coisas, de excessos, e a minha saúde foi embora. E aqui o item 12, ele traz sobre a justiça de Deus, né? É repetitivo, é sempre, esse capítulo ele vem se repetindo, que é para a gente realmente aprender, né? Deus é justo, ele não dá mais para um e menos para o outro. Então, esse item diz isso, que Deus não é parcial para com nenhum dos seus filhos. Ele dá os mesmos direitos, do mesmo ponto, e não dota ninguém mais do que os outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhe conquistá-los pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível, ou arrastar-se por séculos, né? Então, por mais que Deus nos deu a oportunidade igual, saímos do mesmo ponto, mas cada um precisa... Aí é que entra o livre-arbítrio, né? Cada um vai usar a sua inteligência, o seu esforço, para ir evoluindo. Então, alguns vai ficando nos degraus mais para trás, né? Vai sendo mais lentos, outros avançam, né? De forma mais de sucesso, com sucesso maior, mas isso é um caminho de evolução. E às vezes a gente fala, meu Deus, por que fulano passa isso? Por que uma sociedade é tão assim, outras tão de outro jeito? Mas é essa questão dessa evolução, desse caminho, é o gato aqui, desse caminho que cada um vai percorrendo, né? Apesar de ter partido do mesmo ponto, nenhum chega igual. É como uma corrida, né? No atletismo, né? Todos saíram juntos, né? Qualquer disputa, todos saíram do mesmo ponto, mas nem todos chegaram, né? Não chegaram juntos e nem todos chegam nem até o ponto final. Outra coisa que me fez muito lembrar esse ponto somos nós, enquanto professores e professoras, nas nossas turmas. A gente traz várias metodologias, né, para que a gente entende que cada um evolui de uma forma. E a gente traz o vídeo, a gente traz a dança, a música, a escrita, a leitura, né, o movimento, o cartaz. E aí, cada um vai utilizando da melhor forma para alcançar aquela aprendizagem. Mas ainda assim, nós temos aqueles, né, que são mais lentos, né? Nunca aquela turma fica igual, aquela turma nunca fica homogênea, porque tem aquele que usa, né, com mais velocidade a inteligência, se esforça mais, existem vários aspectos, e assim, é um exemplo que me veio na mente ao falar dessa justiça de Deus. A partir do mesmo ponto, nós não conseguimos seguir todos juntos. É isso, muita paz. Gratidão, companheira, irmã Ana Bueno, pela sua participação aí, fazendo, inclusive, um resumo, um apanhado dos itens anteriores. Que Deus é justo, nós não temos dúvida, mas nas nossas relações, no dia a dia, quando vemos tanta injustiça no mundo, tantas atrocidades, pessoas com poder, com bens materiais, exercendo esse poder, essa influência, esmagando os mais pobres, os menos afortunados, é que nos deparamos, né? E nos inquietamos. E esta certeza da justiça de Deus é questionada. E aí, eis a explicação, né? Que isso aqui, esse slide, esse item 12, traz justamente o resumo do ensino de todos os espíritos superiores, codificado aí por Kardec. Então, começa, como na fala da companheira, não são órgãos privilegiados. Deus
não dotou Jesus Cristo, o nosso modelo e exemplo, com as qualidades que ele tem, que ele demonstrou aqui para a gente. Então, o Espírito, Jesus Cristo, saiu das mãos do Criador da mesma forma que os demais saíram. Então, pois, qual é a diferença? É o tempo e a dedicação, o desenvolvimento ao passar do tempo e que ele se desenvolveu e se diferenciou, como bem disse. Deus não é parcial. E ele não dá mais a um do que a outros. Então, esta explicação lógica, esse raciocínio lógico, alcança a nós aqui na Terra. E Kardec, ao colocar o planeta Terra como esse mundo intermediário, e partir, fazer por analogia, né? Ele falar de mundos superiores e de mundos inferiores, é justamente porque estamos num ponto de desenvolvimento que nos permite a fazer isso. Já estamos num ponto de desenvolvimento da capacidade de raciocínio lógico, de projetar, né, imagens e até sentimentos e buscar compreender. Porque a relatividade dos mundos é posta na metodologia mesma apresentada por Kardec, quando coloca a Terra como referência e relativiza, conceituando mundos superiores e mundos inferiores. Faz por comparação, né? Então, esse exercício nós podemos fazer, visualizar com relação a muitas coisas na nossa vida pessoal, como bem trouxe aí a nossa companheira. E é preciso compreender que as pessoas que estão mais desenvolvidas que nós é relativo também. E o sentimento que precisamos nutrir é que nós, ainda que comparativamente estejamos inferiores a alguém, isso aqui comparando pessoas, porque algumas pessoas tendem a esse sentimento, mas o foco aqui é o planeta. Aí podemos perceber que, assim como nós, porque nós e o planeta somos um nesse sentido. Porque aí também, onde outro aspecto da justiça divina. Se estamos aqui, porque aqui é o local onde podemos alcançar, segundo o nosso merecimento, no sentido do nosso desenvolvimento, porque Deus não dá, Ele nos dotou potencialmente das qualidades, mas precisamos viver as experiências a partir do mundo, do nosso primeiro mundo, de um mundo primitivo, e aí, cada um, segundo as suas necessidades, segundo as suas capacidades, que foram dadas igualmente, desenvolver-se. Então, ninguém sai na frente de ninguém. Deus não coloca ninguém na frente de ninguém. Todos partem do mesmo ponto. E o Livro dos Espíritos, quando fala justamente do conceito da classificação dos mundos, nos coloca essa questão, né? O conceito de forma humana, a morfologia. Então, tudo tem uma razão de ser. E tanto é essa relatividade, né, que alguns filmes já foram aí exibidos, ajudando nessa visão de como alguém que está no mundo superior pode ver coisas daqui, e mesmo, digamos assim, analogicamente, só assim por comparação, estivéssemos próximos, nós não vemos determinados espíritos que estão próximos a nós, mas eles nos veem. E alguns dentre nós, mesmo estando na mesma ordem, no mesmo planeta que nós, conseguem ter uma visão ampliada e ver esses espíritos superiores, enquanto, digamos, que eu não os vejo. Aí alguns chamam de dom. É por isso que Kardec, quando fala da mediunidade, ele não diz que... Ele diz que é uma faculdade inata a todos. Então, porque senão seria uma contradição. Então, todos temos potencialmente essa
essa capacidade, mas nem todos a desenvolvem. Então, não é um dom nesse sentido. É uma necessidade que o ser tem, e a partir dessa necessidade, o desenvolvimento ocorre. E aí, esses slides aqui, essa lâmina, eu achei maravilhosa, e trouxe aqui para a gente apreciar, né? Ninguém habita os mundos superiores sem antes estagiar em zonas inferiores. Está aí, Vera, né? Não vou nem me usar aqui pronunciar esse sobrenome. Então, está aqui. Ninguém habita os mundos superiores sem antes estagiar em zonas inferiores. Todo mundo nasceu simples. Um espírito saiu da mão de Deus simples e alcançou as esferas superiores, dada essa lei de progresso e desenvolvimento que é natural de todo ser humano. Então, gente, temos aqui o item 12 que lemos, esse primeiro tópico, mundos superiores, inferiores, superiores, foi, né, abordado, e iremos agora, temos o item 13 já entrando no outro tópico. Vamos dar continuidade, temos alguns minutos aí, e depois a gente faz um apanhado a partir desse resumo aqui que eu coloquei. Mirce está aí na sala? Ela estava com a mão levantada, agora não estou vendo mais ela, acho que caiu. Estou. Mirce, Oi. com você quer fazer algum outro apanhado? Quer, a partir daí, fazer a leitura? E comentário? Eu não estou ouvindo nisso. Leitura do item 12. O 12 já foi feito por Ana Bueno. Ah, foi. Mundos de expiações e provas, item 13. Que vos direi dos mundos de expiação, que vos já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência, num grande número dos seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso. Mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Como já foi dito, né, nós estamos em estágios diferentes, até mesmo aqui sobre a Terra. E assim como nós estamos em um processo de evolução, outros planetas, outros mundos também o estão, né? E muitos dos espíritos saem de lá para também vir para cá estudar, assim como nós, evoluir. Então, acredito que talvez esta seja uma resposta para algumas situações ou pessoas que nós vemos aqui e que têm atitudes, né, tão controversas pelo tempo que nós temos de caminhada sobre a Terra. A impressão de muitas vezes estarmos regredindo, né, provavelmente, talvez, seja justamente a oportunidade
que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, dá a esses espíritos para que também tenham a possibilidade de crescer diante das provas e expiações vivenciadas aqui no planeta Terra. Além dos que já estão aqui reencarnando em 1, 2, 3, 4. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, oportuniza a todos, né, esta lição, estas várias lições. E, de acordo com o livre-arbítrio de cada um, a gente vai nos permitindo, né? Deus é tão cavalheiro que ele nos deu o livre-arbítrio. Deu o livre-arbítrio para que, com as nossas próprias experiências e com as nossas próprias escolhas, nós pudéssemos crescer. Então, diante do estudo do Evangelho, não podemos ter a desculpa, né, de não saber, de não ter conhecimento, porque o conhecimento nos liberta. A informação nos esclarece, mas o conhecimento nos liberta. E quando a gente permite que esse conhecimento possa nos libertar, a gente também tem a possibilidade de estender a mão àqueles que estão em nossa volta, fazendo com que exista ao nosso derredor um mundo mais feliz. Muita paz. Obrigado, Nice. Então, tá aí esse primeiro item, né, desse subtópico, mundos de expiação e de prova. E ele começa, conforme a leitura, falando das características deste mundo. E coloca a superioridade da inteligência existente no nosso planeta como sendo um diferencial, né? Um indicativo de em que nível encontra-se o planeta Terra. E os espíritos começam com a pergunta: que vos direis nos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta o que observeis o que habitais, seja, essa inteligência. Agora, o que é feito dessa inteligência superior? E essa superioridade, ela é relativa. Veja que estávamos indo dos mundos inferiores, falamos do mundo superiores, agora estamos no mundo intermediário, que é onde a Terra está, conforme veremos no esquema aqui abaixo. E o mundo de expiações de prova, a Terra se enquadra nele, não se enquadra no inferior, porque a inteligência está superior à dos habitantes dos mundos ditos, né, conceituados por Kardec como inferior. Essa inteligência, ela não é plena no planeta, mas é um bom número de pessoas. Então, isso é um indicativo de que a Terra não é um mundo primitivo. Que as pessoas encarnadas aqui não são tão somente os espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. A Terra é um laboratório onde vai ter algumas pessoas que vieram para se educar, que são espíritos simples, já egressos do mundo primitivo, mas que já demonstraram o seu progresso, né? E construíram o seu merecimento para aqui estar, mas que ainda precisa de aprendizado. E outros já bem inteligentes, mas que ainda não vivem, não colocam essa inteligência em harmonia com a vontade divina, como bem disse a nossa irmã Nis, né, nossa amiga, não coloca isso a serviço do amor, da caridade, do bem comum, como vimos lá como características coletivas, né, do mundo superior. Então, aqui nesse slide, nós podemos observar aqui, fazer um comparativo para concluir a nossa apresentação de hoje,
E aqui as diferentes categorias de mundo, conforme o livro dos Espíritos nos colocam lá, os mundos mais adiantados, onde a vida é toda espiritual, conforme aquele slide lá que eu coloquei. Os mundos intermediários, aqui onde está a nossa Terra, né? Tem outros mundos iguais a ela. E as características estão aqui. Misturam-se o bem e o mal, predominando um ao outro, de acordo com a maioria dos que o habitam. A disseminação do mal, a divulgação do mal, tem sido um desserviço, né? Com o advento da internet. E muita gente, você vê os programas de televisão e etc., nos passam a impressão de que tudo é só mal, de que tudo é só miséria, de que tudo está errado. Ao passo que tem grupos de pessoas, instituições como nós espíritas, como ONGs, que atuam em várias frentes do bem, que praticam tanto bem e que não é tão veiculado, porque não vende, as pessoas não se prendem. Então, que possamos estar atentos àquilo que ouvimos, àquilo que assistimos, aquilo com o qual nos alimentamos. Porque, dado somos este ser aqui em aprendizagem e evolução, aquilo com que nos alimentamos vai passar a constituir toda a nossa psique, toda a constituição da nossa racionalidade, de nossas emoções. E isso levaremos quando fizermos, né, a desencarnação. Quando passarmos pelo processo de desencarnação, que inclusive poderíamos citar como uma das características que é comum em todos os mundos, mas dá-se de maneira diferente ou percebe-se de maneira diferente. Inclusive é motivo de várias questões nos vídeos que eu assisti, e alguns companheiros espíritas mais experientes, mais estudados, responderam com maestria essas questões, e é bom que a gente vá visitar, né, pesquisar, porque nos fortalece a todos, né, o nosso centro e esse estudo aqui também. Ao passo que os mundos inferiores, aqui existe a existência toda material, a questão do instinto. E o que liga a esses mundos, o que é que faz que os seres, as criaturas de Deus, elas migrem, elas atravessem, através do processo evolutivo, esses mundos? O próprio Deus, que está no germen de todos esses seres. A ideia de Deus está nos seres mesmo dos mundos inferiores, segundo o seu nível de compreensão. Neste nível, a compreensão de Deus está da forma mais elementar, mais intuitiva, com base no que é dito por Kardec, que a existência é toda material. Então, Deus, nesse mundo, se confunde com alguns objetos ou com a própria natureza, como a contemplação do sol, por exemplo, como o fogo que aquece, pode ser também um Deus, por analogia ao sol, como a lua, como outros corpos celestes, criações do divino, passam nestes mundos, segundo as concepções dos habitantes deste mundo, a fazer parte da sua compreensão de Deus. É o nível em que estão. No mundo intermediário, a subjetividade passa a compor o intelecto e esta concepção de Deus passa de intuição para uma percepção, né, mais ampliada, mais subjetiva de Deus, onde a gente já pode fazer essa prospecção para mundos inferiores, ao contemplar um belo, vislumbramos, projetamos como é Deus, e não o confundimos mais com o objeto ou com a criação do próprio Deus. Deus não é mais o objeto. O objeto, a contemplação do objeto, nos leva a essa fonte, a essa fonte divina da qual somos o germe, somos uma centelha, e a sensação de Deus se expande em nós e nos sentimos
inteiros ligados a esta rede universal, a esta fonte da vida. E ainda que não a compreendamos plenamente, esse conceito é mais pulsante e visões se desdobram desse conceito, nos levando a buscas e buscas de Deus, seja, como o próprio Jesus nos disse, sou o caminho, né, e a luz. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele nos deu o modelo. E aí nos deixou a prática do amor, o amor incondicional a todos os seres. E como expressão do amor, uma materialidade, a caridade, como expressão, como uma materialidade desse amor, que está ao alcance de todos. E ainda essa caridade se desdobra não apenas em material, mas no ouvir, no falar coisas boas, no divulgar a mensagem de esperança e salvadora do Cristo, como fazemos hoje aqui, quando fazemos todos os dias no estudo da apresentação do Evangelho do Lar. Então, que possamos ser esses multiplicadores do bom, do belo, do divino, apresentar boas novas, e que nos alimentemos desses alimentos salutares. E no próximo estudo, adentraremos mais nesse tópico, né, dado o adiantado da hora, e, né, faremos a conclusão desse tópico no próximo estudo. E como já dissera a Ana aí, né, é um estudo, esse capítulo tem rendido bastante, né? E para encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir à companheira, a nossa irmã Conceição, para fazer a oração final, agradecendo a todos pela participação, pela paciência de nos ouvir, e gratidão a todos. Conceição, a oração com você. Todos me ouvem? Ou os demais? Sim. Antônio, você me ouve? Ana Bueno, por gentileza, faça a oração final. Senhor Jesus, Mestre querido, neste momento queremos te agradecer por esse banquete espiritual, pelas aprendizagens que nos trouxeste nessa manhã. Agradecer a equipe espiritual de mentores da COIFA, Casa de Oração, Irmão Francisco de Assis, que esteve presente, está conosco a nos orientar, nos intuir, para nos esclarecermos melhor. Gratidão é a palavra. Pedimos, Senhor, segue conosco, dai-nos um restante de domingo de paz, dai-nos uma boa semana, dai-nos equilíbrio e serenidade com as nossas famílias, com todos que estejam ao nosso redor, no decorrer dessa semana que se inicia. Cuida de nós, aumenta a nossa fé e a nossa esperança. E assim faremos o Pai Nosso para encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males.
Que assim seja. Que o Mestre Jesus continue conosco, nos amparando, nos protegendo. Que assim Muita seja. paz a todos. Muita paz. Muita paz. Gratidão a vocês. Muita paz e boa semana a todos. Obrigada, Jair. Bom domingo para todos. Gratidão, viu, Bom dia. pelo belo estudo.